Bom, eu vou começar. Acho que ainda tem gente para entrar, mas aí o pessoal vai entrando, porque senão a gente vai atrasar muito a aula. A gente tem que concluir o material que iniciamos ontem, e tem outro slide que a gente vai falar sobre pacto antinupcial e união estável, que a gente sabe que demanda muito detalhe para a gente falar. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Agora são 9 horas. Qualquer problema, às vezes, com o meu áudio, com a tela, vocês me mandam aqui no chat ou falam no microfone, tá? Eu vou ver se lá para as 11 horas a gente faz uma pausa, umas 10h30, a gente faz uma pausa de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, tá? E aí a gente retorna e vai até, acho que 1h da tarde. Então, qualquer coisa, pessoal, vocês me chamem por aqui. Na aula de ontem, a gente parou falando do regime da separação obrigatória de bens. Então, a gente falou da súmula 377, falamos do enunciado, falamos que o pacto antinupcial ele pode ser lavrado não para alterar o regime para separação convencional, mas apenas para afastar a incidência da súmula 377 do STF. E a gente viu que no regime da separação obrigatória, inclusive, deixa eu só fechar aqui a tela, eu tinha falado que eu ia abrir aqui o artigo 1829 com vocês. Deixa eu abrir ele aqui, que eu acabei esquecendo de pegar ele. Porque a gente falou a aula inteira dele, né? Deixa eu abrir aqui na tela. Opa. Vou baixar a tela aqui para vocês. Deixa eu compartilhar o artigo. Só para a gente repassar a leitura dele, tá? O artigo 1829 do Código Civil, que fala lá da ordem de vocação hereditária. Então, a gente viu aqui, pela letra da lei e o atual entendimento da maioria, que o cônjuge, ele herda, então, como herdeiro no inciso 1 e 2 por direito concorrencial, e no inciso 3 como terceiro na ordem de vocação hereditária na ausência de descendentes e ascendentes. E atenção, como eu disse também na aula de ontem, eu só tenho as regras do regime de bens no direito concorrencial do inciso 1, que é com os descendentes. E aqui com os descendentes, olha, em concorrência com o cônjuge, salvo no regime da comunhão universal de bens. Então, no regime da comunhão universal de bens, não existe direito de herança em concorrência com os descendentes. Por quê? Ele já tem ameação da totalidade dos bens, porque lembra que todos os bens se comunicam e com o óbito, em tese, cai a cláusula de incomunicabilidade. Então, existe ameação. Onde existe ameação nesse inciso 1, não existe herança. Então, aqui não há direito de herança, apenas o direito de meação. No da separação obrigatória de bens, então, lá no regime da separação obrigatória de bens, nós também não temos a comunicação, o direito concorrencial com os descendentes, que é a última separação que nós vimos, tá? E na comunhão parcial de bens, quando o autor não houver deixado bens particulares. Vou ver aqui. Eu achei chique escrever 50. Ai, é assim que eu comprava, só para não estar com papel. Se tiver o microfone aberto, fecha ele, porque senão vai interferir na aula. Eu não consigo fechar o microfone de vocês, tá? Aqui, ó. Eu comprei 5 pontos. Quem puder fechar o microfone. Quem estava lá era vergonha. Era tudo hoje. Eu falei, farelo de aveia, farelo. Elas foram na minha cara. Não. Eu comprei os pão de ovo para nós comer amanhã.
Vamos lá. Então, o host consegue colocar. Eu avisei o Davi porque eu não tenho essa opção. Mas vamos lá, ele vai fechar. Então, na comunhão parcial de bens, existe a concorrência com os descendentes quanto aos bens particulares, porque nos bens comuns ele recebe a ameação. E aí, sempre guardar, pessoal, que quando a concorrência é do cônjuge com os ascendentes, olha, aqui é uma regra de regime de bens. Ou seja, independente do regime de bens, na parte que corresponde à herança, descontadas a ameação do cônjuge, ele vai também concorrer com os ascendentes. Então, se ele era casado na comunhão universal de bens e deixou apenas os pais e o cônjuge vivo, a gente paga a ameação do cônjuge de toda a herança, então ele vai receber 50%, e dos outros 50% que corresponde à herança, ele entra como herdeiro em concorrência com os ascendentes. Então, ele sempre vai concorrer com os ascendentes. E como terceiro na ordem de vocação hereditária também, independente do regime de bens, ele é o herdeiro e aqui nesse caso é adjudicado total da herança. Lembrando que eu foquei bem ontem também, sempre que o cônjuge ele vai ser herdeiro, a gente vai tributar o percentual que é tido por herança, sempre descontando a ameação, né? Mas o que é herança, a gente tributa no ITCMD e também a gente utiliza como base de cálculo dos emolumentos. Por isso que, mesmo ele sendo, muitas vezes, o terceiro na ordem e o espólio sendo adjudicado para ele, nós precisamos, quando for descrever os bens, separar o que é bem particular do que é bem comum. Porque no que for bem comum, na hora de eu somar o valor do ITCMD, somar o valor dos emolumentos, eu destaco a minha ação. E aí eu pego o valor destacado da minha ação, que é a herança, e eu somo com a totalidade dos bens particulares. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, veja, na separação obrigatória de bens, não existe direito concorrencial quanto aos descendentes, com os filhos. Mas na separação obrigatória de bens, existe a concorrência com os ascendentes. Com os ascendentes existe concorrência, porque aqui não houve nenhuma ressalva a regime de bens. Então, todos os casamentos, independente do regime de bens, o cônjuge concorre com os ascendentes. E como terceiro, na ordem de vocação hereditária. Então, são essas as cautelas. Eu vou voltar para o nosso outro slide, tá? Deixa eu voltar para o slide do material. Então, agora a gente entra na separação convencional de bens. A separação convencional de bens, na tela tá normal, né, pessoal? Na separação convencional de bens, é aquela em que eles optam por meio do pacto antinupcial a esse regime de separação convencional de bens. Então, ele fala assim, ó, estipulada a separação de bens... Obrigada. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Lembra que ontem eu falei para vocês que quando a gente pensa em casamento, em união estável, nós temos a caixa da sociedade conjugal, onde lá entram os bens que são comuns, e nós temos as caixas particulares de cada cônjuge. Aí eu falei que na comunhão parcial de bens, a caixa da separação da sociedade conjugal ou convivencial, ela seria desse tamanho. Na separação obrigatória, ela é desse tamanhozinho, porque a gente viu lá, só vão comunicar aqueles da súmula 377, tá? E que poderá ser afastado, inclusive, no pacto antinupcial. E muitas vezes ser necessária a prova de esforço comum. Então, a caixinha aqui, ó, é menorzinha. Na comunhão universal, tem uma caixona, porque vai entrar todo o patrimônio, exceto com cláusula de incomunicabilidade. Já na separação convencional de bens, nós não temos a caixa que pertence aos dois. Nós não temos uma caixa da sociedade conjugal, da sociedade convivencial. Eu tenho apenas a caixa particular de cada cônjuge. Então, tudo que um adquirir entra na sua caixa particular, tudo que outro adquirir na sua caixa particular.
E o que isso significa, Lise? Que não há aqui partilha de bens. Se eu vou fazer um divórcio de um casal que casou em separação convencional de bens, é o regime mais fácil da gente fazer um divórcio, porque não tem partilha. Eles não têm bens comuns. O que eles podem entrar, às vezes, em ajuste, indenizar um ao outro, às vezes benfeitorias, às vezes investimento, mas isso se dá não por comunicação, mas por, por indenizar o outro pela sua contribuição, porque não há nenhum tipo de comunicação entre os bens. Se eles resolvem comprar um apartamento juntos, em comum, o que vai acontecer? Se nada mencionar na escritura, só falar que comprou João e Maria em separação convencional de bens, a gente presume que a proporção é 50% cada um. Mas esse 50% cada um não é comunicado. Cada um põe o seu 50% na sua caixa pessoal. Quando eles divorciaram, não tem que partilhar esse apartamento, porque cada um, não existe comunhão na separação convencional de bens. Ali existe um condomínio, assim como se eu comprasse um imóvel com meu irmão. Se eu compro um imóvel com meu irmão, nós somos condôminos. Eu tenho 50, ele tem 50. Nunca a gente vai fazer uma partilha por dissolução de nada. Agora, no casamento em comunhão parcial, comunhão universal, como ele entra na caixa comum, existe partilha. Então, na separação convencional de bens, nós não temos partilha, porque não existe a caixa que pertence ao casal, que pertence à sociedade conjugal. Apenas existem bens particulares de cada um, e no caso de divórcio, não existe partilha, porque não há o que se partilhar. O que nós podemos ter ali são indenizações recíprocas em razão de benfeitorias mas isso não entra no campo de partilha de regime de bens, mas sim lá no campo do direito obrigacional, tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai refletir lá no divórcio, quando a gente vai lavrar um divórcio nesse regime. Então, a gente pode até relacionar os bens de cada um e colocar que ali não houve nenhum tipo de contribuição de um no bem do outro, assim, não gerando direito de indenizações, mas não partilha, tá? Agora, esse regime ele se comporta diferentemente no campo do direito sucessório, tá? Porque a gente viu no artigo 1829.1 que ele não colocou esse regime de bens como exceção ao direito concorrencial. Logo, quem casou nesse regime de bens, ele concorre com os descendentes. Com os ascendentes sempre, né? Já ficou muito claro isso. E com o terceiro na ordem de vocação hereditária. Mas com os descendentes, nós temos hoje a posição firmada que no regime da separação convencional de bens, nós temos o direito concorrencial com os descendentes, que nós sabemos que é a maior polêmica que nós temos hoje nos tabelionatos de notas quando vamos lavrar o pacto antinupcial. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo em seguida, sobre a renúncia antecipada desse direito concorrencial que está em alta no nosso meio de trabalho, né? Tem muitos debates sobre isso. E quais são as principais características desse regime? Ela dispensa a vênia conjugal. Então, esse regime de bens, ele é o único que dispensa a vênia conjugal. Quando eu falo em vênia conjugal, deixa eu até achar que depois a gente nem precisa falar sobre ele, a gente pula. Aqui, quando eu falo de outorga conjugal, olha que qual que é o critério usado pelo Código Civil? Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens. Ele não falou aqui na comunhão parcial de bens, nos bens particulares, na comunhão universal, bens gravados com incomunicabilidade. Não, ele só dispensou a outorga conjugal para a separação absoluta de bens. Aqui, ó. E outra possibilidade é na participação final dos aquestos, que nós vamos ver, quando tiver expressa essa dispensa lá no pacto antinupcial. Então, o critério para a dispensa de outorga conjugal não é se o bem é particular, se o bem é comum, mas é o regime de bens adotado. Por isso que entende-se que na separação obrigatória de bens, por mais estranho que possa soar, nós precisamos exigir a outorga conjugal, inclusive na venda dos bens particulares, porque não houve essa dispensa pelo Código.
Deixa eu voltar lá. Separação convencional. Dispensa a vênia conjugal. Não há partilhas, porque não existe comunhão, que existe pode haver um condomínio entre eles e um bem igual, um bem comum, mas com seus percentuais incomunicáveis, tá? Existe o direito concorrencial com os descendentes, que é a polêmica que nós vamos comentar, com os ascendentes sempre, que ele também concorre com os ascendentes, e também ele é o terceiro na ordem da vocação hereditária, sendo-lhe adjudicado a integralidade da herança se não houver descendentes nem ascendentes. Então, ele entra aqui também como herdeiro da totalidade da herança. Existe aqui a faculdade dos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenha casado no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória. Então, há possibilidade de haver contratação de sociedade empresarial entre os cônjuges casados em separação convencional de bens, tá? Alice, eu posso dispensar, afastar esse direito concorrencial no pacto antinupcial? E aqui, pessoal, tá uma das grandes polêmicas, tá? Nós temos uma decisão aqui da primeira vara de registros públicos de São Paulo, que ela negou o registro de um pacto antinupcial no livro 3 do registro de imóveis, ou seja, o tabelião lavrou, o RCPN certificou nos autos da habilitação, mas quando foi fazer esse registro lá no livro 3 do registro de imóveis, houve a nota devolutiva, e aí eles suscitaram dúvida na primeira vara, e agora foi para o Conselho Superior da Magistratura. E se eu não me engano, pessoal, ele confirmou a negativa, tá? Mas eu preciso confirmar isso, mas a gente está com esse problema, a gente sabe que muitos colegas defendem essa renúncia, e o Código de Normas do Rio de Janeiro, ele prevê a possibilidade da renúncia na união estável, tá? Mas eu até trouxe nos slides que tem o Instituto Brasileiro de Direito Contratual, que entrou com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do Código de Normas do Rio de Janeiro, porque eles entendem que essa renúncia antecipada do direito concorrencial, ele se enquadra no Pacta Corvina, que é a contratação de herança de pessoa viva. Vou tratar disso também lá na parte do pacto antinupcial, mas nós temos doutrinadores fortes que defendem a possibilidade, nós temos doutrinadores fortes que defendem que não é possível. O Mário Luiz Delgado, onde que está o cerne da questão aqui? O cerne está, não se eu posso renunciar ou não, mas se essa renúncia caracteriza contratação de herança de pessoa viva, o Pacta Corvina. Então, para aqueles doutrinadores que entendem que é contratação de herança de pessoa viva, que é uma Pacta Corvina, o ato é nulo de pleno direito. E estão nessa corrente o Flávio Tarturci, o professor Simão, e eles são, assim, bem firmes no posicionamento deles. Eles falam que eu fazer essa renúncia no pacto antinupcial do direito concorrencial, eu estou violando o dispositivo que proíbe a contratação de herança de pessoa viva. E o ato é nulo. E uma vez nulo, é sempre nulo. Então, a gente tem na redação que eu coloquei nos próximos slides, até um linkzinho que vai direcionar vocês para um artigo de um colega nosso, que ele escreveu até o modelo da cláusula, explicando para os contraentes que essa cláusula ainda não foi apreciada, que poderá não ser aplicada, e dando todo essa orientação. Mas, que o professor Simão e o Flávio Tarturci falam? Eles falam que um ato nulo, ele é sempre nulo. Mesmo que daqui 10 anos eles mudem a lei e passem a permitir a renúncia antecipada do direito concorrencial. O ato praticado enquanto ele era nulo, ele não se convalida, ele vai continuar nulo. Então, ele vai valer para os atos praticados dali para frente, não dali para trás. Então, ele fala assim, olha, quem está lavrando dessa forma está praticando o ato nulo ele não se convalida, mesmo que a lei venha mudar.
Então, esse é um posicionamento firme do Flávio Tarturci e do professor Simão. Agora, nós temos o professor Luiz Delgado, que ele fala? Ele fala que renúncia ao direito concorrencial não é pacta corvina, não é contratação de herança de pessoa viva, porque quando a lei ela falou da proibição de contratar herança de pessoa viva, o que ela estava proibindo é, por exemplo, eu que estou precisando de dinheiro, minha mãe é viva, e eu chego para alguém e falo assim, olha, eu não preciso vender, eu preciso de dinheiro, faz assim, eu já vou ceder todos os meus direitos hereditários na herança da minha mãe. Mas sua mãe faleceu? Não, minha mãe é viva. Mas eu acho que ela não dura muitos anos, não. Ela já está doente, vive no hospital, enfim. Isso que a lei quis proibir. Porque isso é repudiante. Alguém contratar é praticamente desejar a morte dos seus genitores. Então, o que o código quis proibir é essa contratação, sendo que a renúncia, ela não é uma contratação bilateral, ela é uma declaração unilateral, que quem renuncia sem a necessidade do outro aceitar ou não a sua renúncia. A renúncia é ato unilateral. E o contrato, ele exige o quê? 2 vontades. Na renúncia, basta uma vontade. Então, a maior discussão, pessoal, quanto à possibilidade de eu renunciar a esse direito concorrencial está nesse fato de entender se a renúncia é contratação de herança de pessoa viva ou ela não é contratação de herança de pessoa viva. Porque se ela for, se o entendimento for, não, é um contrato de herança de pessoa viva, então o ato é nulo. Uma vez nulo, sempre nulo, ele não convalida. Agora, se o entendimento for que não é ato unilateral, eu não estou desejando a morte de ninguém, ao contrário, eu estou demonstrando que eu não tenho interesse no seu patrimônio. Então, não existe o mesmo raciocínio. Logo, não é contratação de herança de pessoa viva, logo não é ato nulo. Então, nós estamos nesse debate doutrinário, tá? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com essa situação. E, Alice, e se eu for lavrar um pacto antinupcial e os cônjuges quiserem colocar? Eu não sei de que estado você está falando. Você veja se aí na sua corregedoria já saiu algum tipo de decisão nesse sentido. Aqui no estado de São Paulo, eu vou apresentar a decisão da primeira vara, porque possivelmente os demais registradores vão seguir essa orientação da primeira vara e do Conselho Superior da Magistratura, então vai ser o posicionamento. E aí, eu preciso alertar eles que o pacto pode não ser registrado lá no livro 3, tá? Ou ser pedido depois que faça um aditamento daquele pacto para declarar que é excluído aquela cláusula. Então, precisamos tomar cuidado. Pessoal, o regime da participação final dos aquestos, eu nem vou perder tempo nele, porque ele é um regime muito difícil, ele é chamado até de regime contábil. Por quê? Porque para você fazer a apuração no final dos bens que correspondem aos aquestos, para fazer as compensações, a gente não precisa só do advogado, a gente precisa do contador. E a depender do tempo desse casamento, e a depender da movimentação que eles fizeram patrimonial, acaba se tornando impossível. E na prática, também o professor Flávio Tarturci, o Simão, eles não indicam casamento nesse regime, porque ele causa tanta confusão na hora de dissolver, tanta, que quando o juiz ele começa a verificar essa problemática, sabe o que ele faz? Ele vai aplicar as regras lá do regime supletivo, que é a comunhão parcial de bens. Então, no final das contas, dependendo da complexidade que se dá na apuração desses aquestos, o juiz ele pode afastar essas cláusulas e aplicar a comunhão parcial de bens, que é o que já aconteceu. Então, assim, não indico esse regime, não indiquem, assim, ele é muito complicado e na hora da partilha o juiz começar a ficar muito confuso os cálculos, tudo vai ser a comunhão parcial de bens, que é o que já vem acontecendo em muitos casos, tá? E nós temos também a possibilidade de eu criar regime híbrido ou misto. E aqui a gente tem que tomar outro cuidado. Por quê?
eu não posso, embora eu tenha liberdade de contratar, eu não posso violar as normas de ordem pública. E no direito de família, as normas, a maioria é de ordem pública, não pode ser modificada pela vontade das partes. Então, se na comunhão parcial de bens eu preciso da vênia conjugal, eu não posso dispensar. Ele só dispensou a vênia conjugal no pacto na participação final dos aquestos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei o regime, mas, ó, ele... Na participação final dos aquestos, você pode dispensar no pacto antinupcial. O da separação convencional, você nem precisa mencionar no pacto, porque já decorre do próprio regime, tá? Mas os demais regimes, eles precisam da outorga conjugal. Então, o que já está estipulado no código, eu não posso ir contra o que já foi estipulado. E sempre alertando que, no caso de ser declarada nula essa convenção ou essa cláusula, virou muita bagunça no pacto, ou eles falou, olha, os bens móveis, comunhão parcial, os bens imóveis, separação convencional. Só que aí no decorrer do relacionamento, eles vão convertendo os móveis em imóveis. Aí na hora da dissolução, eles querem indicar a compensação, um aceita ou outro não aceita. O que vai acontecer no caso dessa confusão, assim como na participação final dos aquestos? O juiz vai aplicar o regime supletivo, comunhão parcial de bens. Então, no caso de criação de regime híbrido ou misto, nós precisamos tomar muito cuidado, sempre alertar as partes para evitar cláusulas que vai trazer confusão patrimonial. E se houver, por exemplo, a venda do bem que foi determinada a separação convencional, para ele ser subrogado em outro, no momento da aquisição do outro, precisa mencionar naquela escritura que é em subrogação desse, que era nesse regime, para eu poder converter a cláusula que era desse para o outro, tá? Fazer essa transferência. Então, nós precisamos também ter essa cautela. Outra questão é na nomenclatura. Não temos uma posição pacífica de como nós vamos mencionar isso lá na nomenclatura. Então, tem pessoas que falam que nós vamos colocar regime híbrido, regime misto, regime de bens adotados, híbrido, mistos. Alguns professores falam que a gente vai colocar o regime que é predominante. Então, eu tenho que escolher um regime predominante e depois colocar na cláusula o que for exceção. Então, eu vou escolher como predominância a comunhão parcial de bens. Então, o regime adotado é comunhão parcial de bens, sendo que eu coloco uma cláusula que determinado bem é separação convencional de bens. E aí, mas qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é quando isso vai lá para o registro civil. Porque quando vai para o registro civil, o campo que o registrador civil para mencionar o regime de bens, ele é pititiquinho, assim, é uma linhazinha. Se ele colocar comunhão parcial de bens com pacto antinupcial, comunhão universal de bens com pacto antinupcial, ele não tem espaço ali para escrever o teor daquilo que foi diferente. E aí, o meu medo é, a hora que chegar isso num outro tabelião, num registrador, numa imobiliária, eles entenderem que o regime total ali é comunhão parcial, é comunhão universal, e eles não pegarem o pacto para ler. Então, o que a gente precisa se atentar, muitas vezes, é para dar a entender que existe ali uma mistura de regime. Então, coloca comunhão parcial de bens e outro regime, ou regime misto de comunhão parcial de bens. A gente precisa, de alguma forma, chamar a atenção de quem pega aquela certidão para ler o pacto antinupcial. Porque, gente, eu trabalho em cartório. Eu sei que, na prática, a gente pega a certidão de casamento e só vê lá aquela linha escrita. E aí pega o pacto, nem lê o pacto, comunhão universal de bens, daqui o pacto e manda embora. Não, nós precisamos chamar essa atenção. A depender da complexidade, eu entendo que pode até colocar mesmo regime híbrido, regime misto, porque a pessoa que pega a casa fala, mas que regime é esse? E aí ela é obrigada a ler o pacto antinupcial para entender qual regime é aquele, tá? Mas nós precisamos ter cautela. De preferência, sempre estabelecer um regime que é o predominante, e depois o que for as cláusulas de exceção, e colocar no título como união, regime de bens predominante, separação convencional de bens com outro regime, separação convencional de bens com algumas regras da parcial. Alguma forma de dar a entender que eu preciso ler aquele pacto antinupcial, tá?
Aqui, alguns conceitos básicos que nós já vemos falando, que é meação, que é herança e mancomunhão. Meação, então, é aquilo que decorre do direito de família em razão do regime de bens, tá? É aquilo que entrou na caixinha da sociedade conjugal, em razão do regime de bens. Ó, embora a meação não integre o acervo hereditário, sua inclusão entre o rol de bens ela é obrigatória. Por isso que eu falo que quando eu vou fazer um inventário, eu preciso descrever os bens comuns e os bens particulares. Porque nos bens comuns, se é uma casa, eu coloco 100% e depois que eu vou descontar a minha ação, eu não vou levar só os 50% da herança, eu preciso levar o todo para fazer a apuração do total dos bens comuns, para depois eu pagar o valor da minha ação, que pode não necessariamente corresponder a 50% de cada bem. O Código de Processo Civil e o Código Civil, quando trata lá da partilha, eles falam que, de preferência, evitar o condomínio entre os bens, entre os herdeiros, entre o cônjuge. Então, sempre que possível, paga a meação, paga cada quinhão hereditário com os bens individuais, evitando, assim, o condomínio. É claro que muitas vezes não há como fazer essa partilha, mas, se for possível, devemos prestigiar para evitar, assim, condomínio entre os herdeiros. Quanto à meação, nós não incidimos ITCMD lá na causa-morte, nós descontamos a meação e também nós não cobramos emolumentos em cima da meação, nós descontamos a meação. Por isso que eu preciso separar, quando eu estou descrevendo no inventário, o que é bem comum, bem particular. Porque se eu somei 200 mil em meação, em bens comuns, eu só vou poder cobrar ITCMD e emolumento sobre 100 mil. Enquanto lá nos bens particulares é sobre a integralidade deles. Ó, sendo certo que a meação varia de acordo com o regime de bens adotado pelo casal e pode incidir sobre os aprestos e também sobre os aquestos, se eleita a comunhão universal, ou somente sobre os aquestos, se escolhida a comunhão parcial de bens, não existindo meação no regime da separação obrigatória ou convencional de bens, devendo ser inventariado todo o acervo patrimonial deixado pelo decúdios. Lembra que eu falei que na separação convencional nós não temos a caixa da sociedade conjugal? Aqui ele fala na separação obrigatória, nós temos a exceção aqui só da súmula 377, que é os casos em que comprovado esforço comum ou que for ser reconhecida a aplicação imediata da súmula 377, que não é o caso septuagenário. Então, lembra que eu falei que a caixa da comum, ela é bem pequenininha, porque são algumas exceções que vão entrar lá dentro. E na separação convencional, nós não temos essa caixa comum. A herança já não é instituto de direito de família, é instituto de direito sucessório, que decorre do falecimento de uma pessoa. Incide o ITCMD, aplica-se regras do direito sucessório, ordem de vocação hereditária, sucessão legítima ou sucessão testamentária. E a mancomunhão, o que é a mancomunhão? É o estado dos bens conjugais antes de sua efetiva partilha. Significa propriedade em mancomun, ou seja, pertence a ambos os cônjuges ou companheiro. Para os regimes de bens que existe essa caixa dos bens pertencentes à sociedade conjugal, esses bens que entram aqui dentro são os bens da comunhão parcial, que a gente viu, da comunhão universal, e algumas exceções da separação obrigatória. Todos os bens que entrarem na caixa da sociedade conjugal, esses bens, nós falamos que eles estão em mancomunhão. Nós não falamos que existe um condomínio. Lembra que eu falei da separação convencional? Cada um fica com o seu 50% na sua caixa particular, e ali existe, na verdade, um condomínio dentro do apartamento. Mas não comunhão, não mancomunhão. Nos regimes que existe a caixa da sociedade conjugal, os bens que lá integrarem, eles estão em estado de mancomunhão e não de condomínio. Ou seja, se existe um divórcio, se existe um falecimento, enquanto não realizada a partilha, esses bens não estão em condomínio, estão em mancomunhão. Eles estão pendentes da partilha. Então, quanto aos bens comuns, eles podem continuar alienando, doando, vendendo, fazendo o que eles bem entenderem. Mas quanto aos bens em mancomunhão, eles estão em estado que eles dependem da partilha, tá? Por isso que aqui no estado de São Paulo a gente tem, eu não sei aí nos estados de vocês, mas aqui, esses imóveis que estão em mancomunhão, hoje não é permitido que um cônjuge venda ou do 50% para o outro
ou para terceiro, sem antes efetivar a partilha. Porque não há condomínio, eu não posso falar que eu tenho 50% do que está ali dentro, porque ali está tudo em mancomunhão. Eu preciso somar para aí eu pagar a minha ação de cada um, e não necessariamente é 50% de cada bem. É por isso que eu preciso realizar a partilha desses bens. Aqui, ó, uma decisão... Professora, Oi? então, era essa minha dúvida, porque mesmo após o divórcio, sem a partilha, esse cônjuge, ele não pode dispor da parte dele, eu quero vender minha parte, Sabrina? porque, assim, tem alguns entendimentos, tem alguns que falam que, após o divórcio, é desfeita a mancomunhão, tem quem fale isso, e tem quem defenda, a maioria fala que não, que continua a mancomunhão. Sabrina, E aí, como é que... você é de que estado? Sergipe. Sergipe. Ah, você é da mentoria, né? Aham. Sabrina, ó, essa decisão que eu botei aqui para você, fala isso que você acabou de me falar, tá? A gente teve essa decisão da vara lá de registro público de São Paulo, que falou que não, que realmente, havendo divórcio, havia condomínio, e não, ó, comunhão parcial de bens, tá vendo aqui? E aí ele entendeu sim. que poderia sim transmitir 50%. Só que aqui no estado de São Paulo, eu não sei como que tá a corregedoria aí, depois eles mudaram o entendimento, ó, ele reviu o posicionamento. Ele falou que não, que é mancomunhão. Então, hoje aqui, o que eu faço? Eu sigo esse entendimento que ele não pode dispor de 50% dos bens que estão ainda pendentes da partilha. Aqui no estado de São Paulo, tem se permitido os dois venderem juntos, entendeu? A um terceiro. Então, se eu fiz o meu divórcio, eu não realizei a partilha, eu estou com um bem ali na caixinha da mancomunhão, eu não posso falar assim, olha... Então, eu vou vender minha parte para você, para o meu outro cônjuge. Vamos lá no cartório da Sabrina para ela fazer a escritura do meu 50%. Não. Ele entende que eu preciso realizar uma escritura de partilha mesmo, tá? E se eu estou partilhando de forma desigual, recolher o ITCMD, pagar a escritura com valor, pagar o registro com valor. Agora, nós tínhamos um entendimento que não. Que quando divorcia, transformou, que foi aquela decisão anterior, ó, que eu te mostrei aqui, ó. Sim. Transformou em condomínio. Só que hoje, aqui, Sabrina, o que tem prevalecido é essa mancomunhão. Infelizmente, tá? Para mim, onera muito os cônjuges, tá? Porque eles acabam tendo que pagar a partilha para depois passar os 50% para o outro. Entendeu? Sim. Eu acho que já existe um acordo entre eles, mas quem sou eu na frente da corregedoria? Agora, o que eles permitem aqui é se os dois juntos pegar um bem lá da caixa que está na mancomunhão e eu vender para o Davi. Então, eu e o meu ex-cônjuge, a gente não vamos vender e aí a gente partilha o dinheiro. Então, a gente vê. E aí, nós dois comparecemos vendendo para o Davi. O terceiro, ele aceita. Mas eu tirar o bem e falar, ó, 50 seu, 50, e eu mantenho outros bens ali, ou aquele é o único bem, que eles entendem? Que não, que é mancomunhão. E aí, qual que é a saída, Sabrina? Em vez de você fazer a doação de 50%, faz como escritura da partilha daquele bem, mesmo porque se houver outros bens, você também não precisa partilhar todos os bens juntos, entendeu? Você pode ir realizando várias escrituras, só que você vai ter que chamar o quê? Um advogado. Então, o que vai acontecer? Se eu entrei em acordo com o meu ex-cônjuge, que olha, eu vou fazer um acordo, eu vou comprar a sua parte nesse imóvel, os outros depois a gente resolve. Então, em vez de eu fazer uma doação, uma venda e compra, a gente vai fazer uma escritura de partilha daquele imóvel. Eu posso até mencionar, existem outros bens que são partilhados posteriormente. Não tem problema, não preciso realizar a partilha de tudo de uma vez. Só que o que vai acontecer, enquanto na compra e venda, na doação, eu não preciso do advogado, na partilha pela resolução 35, eu vou precisar chamar o advogado. E aí eles vão ter a despesa com o advogado. Porque eu vou falar, olha, a gente está fazendo a partilha desse bem comum, que vale 100 mil, mas a gente entrou em acordo que vai ficar só para o João. E aí eu vou ter que recolher o ITBI, o ITCMD, a depender do negócio que está sendo feito, mais o advogado. E aí, muitas vezes, o que vai ser o entendimento? Que se cada um tinha 50%, eu pago 2 vezes o imposto. Da partilha desigual e depois da doação e da venda, entendeu? Então, assim, é algo que onera muito mesmo. Muito mesmo, tá? Então, assim, qual que é a minha
hoje, aqui no estado de São Paulo, é essa orientação. Então, muitas vezes, o casal deixa o bem em comum, até ver se mudou o entendimento. Se mudar o entendimento, fala, gente, corre fazer o que vocês desejam fazer. Resolve. Mas, a depender, converse com o registrador, ver se ele quer adotar. Mas o registrador, ele tende a seguir o posicionamento da corregedoria, né? Então, eu entendo que onera muito a parte. Porque, além dela pagar uma escritura com valor... Oi, Davi. Sabrina é registra de imóveis também. Ah, então, ela já se consulta. Verdade, Sabrina. Então, mas é isso, viu, Alice? Só aqui, o que eu tenho visto no estado de São Paulo, aqui na capital, a gente lavra muita escritura de todo o estado, de todo o Brasil, mas de todo o estado. E, assim, mesmo quanto aos dois em mancomunhão, né, venderem para um terceiro, mesmo assim, é 50-50. Tem registrador que aceita, tem registrador que não. Porque os julgados aqui, tem julgados em sede da Corregedoria Permanente e julgados em sede de Conselho Superior da Magistratura. Para que se evite aí, talvez, até alguma questão do fisco depois, porque é muito difícil para o registrador. Poxa, houve partilha mesmo ou não houve? E se houve e está sendo declarado que não houve? É uma situação difícil para o registrador. É compreensível, sabe? De verdade. Então, de repente houve uma partilha desigual e isso não está sendo apresentado de alguma forma. Enfim, é isso. Mas é um chute para a gente. A gente tem que sempre, no notas, orientar os clientes de que se eles querem seguir sem a partilha, tudo bem, mas pode ser que a escritura não seja apta a registro, a depender do entendimento. Né? Eu sei que onera muito as partes, Sabrina, mas às vezes é bom já orientar e dizer, olha, paga um pouco mais aqui no divórcio e vamos falar que a partilha está sendo 50% cada um, extinguindo a comunhão e entrando no estado de condomínio. Porque o que eles não querem? Eu faço o divórcio e pago uma escritura sem valor, sem partilha, que aqui no estado de São Paulo é R$560. E pronto. Agora, se eu vou fazer, mesmo para declarar que é 50% de cada um em cada bem, a gente entrou em acordo que de R$1 milhão de bens comuns, vai ficar cada um com a sua ameação com 50% em cada bem, mesmo que a gente... Vamos, então, declarar, é melhor a gente pagar a escritura com valor em cima desse patrimônio partilhado, paga o registro conforme for vendendo, aí você já deixa a escritura feita e vai registrando, pagando o registro com valor, só para declarar, mas é só para declarar que é metade... É só para declarar. Mas aí você não tem incidência do ITCMD, porque se eu estou falando que vai ficar igual 50 cada um, não tem ITCMD. O ITCMD só existe se tiver diferença. E aí, se, por exemplo, vamos então, a gente paga a escritura e no momento a gente não registra. Se eu for comprar a sua parte, aí a gente vai pagar o registro e aí eu faço a escritura da venda da sua parte para minha, porque aí é tranquilo. Então, o que às vezes vale a pena é conversar no momento de divórcio, falar assim, olha, para a gente falar, vamos extinguir o estado de condomínio. Vocês passam do estado de mancomunhão para condomínio, cada um tem o seu 50% já separadinho. Porque se lá na frente vocês quiserem um vender para o outro, não precisamos voltar a falar em TCMD, em bitributação, tá? Então, às vezes, é melhor pagar. E aí, deixa para registrar conforme eles forem negociando esses bens, para não ficar tão pesado. Agora, só para finalizar esses regimes em espécie, eu trouxe um casinho prático aqui para a gente pensar. E foi um caso que eu até analisei lá no cartório. Então, olha, a falecida era casada em comunhão parcial de bens, deixou 3 filhos e o viúvo. E os bens? Então, agora a gente vai analisar os bens e ver o que entra na partilha e o que não entra, o que é herança e o que é meação, tá? Então, ó, o primeiro bem que a gente vai analisar dela foi comprado durante o casamento, ou seja, a comunhão parcial de bens, ele comunicou. Nesse caso, esse primeiro bem entrou na caixa da sociedade conjugal. Logo, eu vou levar ele 100% para o inventário, mas eu destaco 50% para o viúvo, destaco esse 50% para não cobrar emolumentos e TCMD, eu só cobro dos outros 50% que vai para os filhos. Agora tem um segundo imóvel, ó, comprado pela falecida antes de casar. Ela era divorciada antes. Então, esse bem, ó, 100% é bem particular dela.
Logo, se esse bem ela adquiriu antes desse casamento, ele não entrou na caixa da sociedade conjugal, ele estava lá na caixinha particular dela. Logo, quando eu for inventariar, eu tenho que levar 100% dele, eu vou cobrar emolumento sobre 100% desse valor, então ele vai lá na hora de somar os valores dos emolumentos, eu vou colocar do primeiro só 50 mil, do outro 100 mil, total, porque eu vou somar tudo para achar o valor total do inventário. E, nesse caso, pelas regras lá do artigo 1829.1, o viúvo ele não tem meação, ele vai concorrer com as filhas na proporção de 25% para cada um, viu? Então, ó, ITCMD é emolumento sobre esse bem é sobre 100%. Imóvel recebido em doação dos pais apenas para ela, bem particular. Então, nesse caso, esse bem também vai ser partilhado o quê? 100% dele, porque ela recebeu por doação, ele não entrou na caixa da sociedade conjugal. E o viúvo ele vai concorrer com as filhas, com os 3 descendentes. E o que é importante aqui? Se a doação fosse ao casal, nós aplicaríamos a regra lá do artigo 551 do Código Civil, que fala do quê? Do direito de acrescer, não fala? E aí, se fosse doação ao casal, se a doação fosse para ela e para ele, nós nem haveria inventário. Nós averbaríamos a regra do direito de acrescer do artigo 551 e o imóvel ficaria 100% para o viúvo. Não incide TCMD, porque, bom, aqui no estado de São Paulo não existe previsão de TCMD lá no direito de acrescer. Eu não sei se aí no estado de vocês existe essa previsão de tributação, tá? Aqui não tem. Então, ele apenas averbaria o direito de acrescer e não integra o inventário da falecida. Qual que é o problema desse direito de acrescer? O problema está quando os filhos não são comuns. Por quê? Vamos pensar. Ela tinha filhos de outro relacionamento, ele filhos de outro relacionamento, e houve uma doação para os dois. O que falecer primeiro e houver o direito de acrescer, os herdeiros que não são comuns de um não vai receber nada daquele imóvel, porque vai só tudo para o outro. Quem vai receber é só os herdeiros do outro. Você percebe? Então, olha, é possível afastar o direito de acrescer também, tá? Então, se o doador também tem que alertar, está havendo doação ao casal, perguntar, olha, eles têm filhos comuns, filhos que não são comuns, tem, olha, se um falecer, a parte dele vai integrar 100% ao outro. E aí os herdeiros que não são comuns não vai receber nada da parte do que faleceu primeiro, porque vai integrar tudo para o outro, a hora que o outro morrer, vai tudo só para os herdeiros dele. Você quer afastar esse direito de acrescer? É possível afastar, mas tem que ficar expresso isso lá na escritura de doação, tá? Imóvel que o cônjuge viúvo recebeu de herança dos pais dele. Esse bem que ele recebeu dos pais dele não entra na partilha, tá? Porque nesse caso, o advogado da outra parte foi no registro de imóveis e pediu a relação de todos os bens que estavam no CPF do casal, dele e dela. E aí vem a matrícula de um imóvel que ele tinha, o viúvo recebeu por doação dos pais. Só que quem morreu foi a mulher. Então, nesse caso, esse bem é particular dele. Enquanto ele é vivo, não entra na partilha, tá? Imóvel que o cônjuge viúvo recebeu em doação dos pais quando casado, também não entra na partilha, é bem particular. E aqui é importante abrir sempre um tópico, que eu já falei antes, para relacionar os bens comuns e partilha. E abrir tópico para os bens particular e partilhar, para que, assim, o fisco ele possa verificar com clareza aonde vai exigir tributação do ITCMD e onde não vai existir tributação do ITCMD. E também para fins de melhor soma do valor dos emolumentos. E mesmo porque, pessoal, às vezes, os próprios herdeiros, eles não têm noção de como é feita a partilha. Então, às vezes, eles mesmos estão achando que vai ser tudo partilhado por igual, e não é. E aí, quando a gente separa, olha, nesse imóvel percentual diferente, você precisa explicar, porque eles não conhecem as regras do regime de bens, tá? Então, a gente precisa estruturar de uma forma que fica claro para os herdeiros o porquê. Por isso que é importante também, quando você for descrever os bens lá no inventário, colocar
a origem daquele imóvel, do título aquisitivo. Coloca título aquisitivo, o imóvel foi adquirido por escritura de doação, por escritura de venda e compra em data tal, pelo casal, ou apenas... É bom a gente descrever para ficar claro se aquele bem é comum ou é bem particular. É possível, Elise, a compra e venda entre cônjuges? É lícita a compra e venda entre cônjuges em relação aos bens excluídos da comunhão, tá? E aqui é aquela questão da mancomunhão, Sabrina, dos ex-cônjuges. Então, não só compra e venda entre os cônjuges, mas entre os ex-cônjuges, eu só posso fazer a compra e venda após a partilha, quando os bens já estiverem extremados, o que pertence à minha ação de cada um, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, eu tenho um imóvel, eu sou casada em comunhão parcial de bens, e a gente comprou um imóvel, eu quero vender. É comum chegar no balcão, eu quero passar a minha parte só para o nome dela. Não, mas como que você vai passar a sua parte para o nome dela? Porque uma vez que ela comprar a sua parte, volta para você também por força do regime. Por isso que só é possível nos bens que não estão incluídos na comunhão. Na separação convencional, é totalmente possível a venda, tá? E aqui, nessa decisão, ó, na separação obrigatória também. Porque uma vez que um compra do outro, a gente já está afastando a presunção da súmula 377, tá bom? Então, ó, a gente toma muito cuidado com a redação das escrituras também, tá? Então, na separação obrigatória, separação convencional, é possível essa alienação dos bens excluídos. E a doação entre cônjuges, a mesma coisa. Desde que no regime de bens adotado não haja comunicação desses bens, é possível. O que não pode, ó, a doação nos bens no regime da comunhão universal de bens. Porque no regime da comunhão universal de bens, tudo vai se comunicar, os bens presentes e os futuros, independente do título aquisitivo, exceto se gravado com cláusula de incomunicabilidade. Mas veja, se o imóvel já é comum, eu não consigo transferir o meu 50% para ele, porque é comum. Lembra, ele está na caixa da comunhão. Eu só poderia estar alienando se o bem está fora dessa caixa. Então, se eu tenho um bem no regime da comunhão universal de bens que comunicou que é dos dois, eu não consigo pegar aquele lá e doar para o outro meu percentual, mesmo que com a cláusula de incomunicabilidade. Por quê? Porque ele já está comunicado. Já existe ali uma mancomunhão. Eu não posso, na mancomunhão, transferir um para o outro, tá? O enunciado 654 da 4ª Jornada de Direito Civil, em regra, é válida a doação celebrada entre cônjuges que vivem na separação obrigatória de bens. Nós já falamos no decorrer, quando fomos tratando de cada regime, da outorga conjugal, tá? Então, a outorga conjugal, o critério utilizado pelo Código Civil não é se o bem é particular ou se o bem é comum. Eu só dispenso a outorga conjugal na separação convencional de bens e na participação final dos aquestos, quando expresso no pacto antinupcial, tá? Então, e aí, outra questão polêmica que nós temos, a questão se eu posso ou não lavrar um ato sem a outorga conjugal. Porque o artigo 1649 fala que o ato é anulável, e ele até traz no parágrafo único a possibilidade, ó, de aprovação em instrumento público ou particular autenticado. Mas veja, qual que é o entendimento hoje que nós temos do professor Flávio Tartursi? O que eles entendem? Que a outorga conjugal, ela está ligada à legitimação para a prática do ato. Ou seja, a legitimação, eu só posso praticar o ato se eu cumprir um requisito. Neste caso, eu não estou falando de ato anulável, eu estou falando de ato nulo. Então, qual que é o entendimento hoje? Que a outorga conjugal, ela está relacionada não a um ato anulável, mas está vinculado à legitimação para a prática do próprio ato. Se eu não tenho legitimação, eu não poderia nem praticar o ato. Neste caso, como sendo ato nulo, nós não poderíamos praticar esse ato, tá? Então, é um debate que nós temos, porque o código ele traz que é possível até a convalidação posterior, mas se eu não posso praticar o ato, como que vai haver essa convalidação posterior, tá? Então, a gente fica refém dessa necessidade de outorga. A questão... vou voltar no enunciado. Do enunciado... Tá, deixa eu voltar. Nesse enunciado aqui.
Em regra, é válida a doação celebrada entre cônjuges que vivem na separação obrigatória de bens. Porque o que acontece? Lembra que na separação obrigatória de bens, a incidência da súmula 377, hoje o entendimento que ela não é automática, tá? Principalmente do septuagenário, já foi afastada essa súmula 377. Exige a prova de esforço comum. Logo, se eu estou doando, eu comprei um imóvel, casada na separação obrigatória de bens, eu quero doar 50% para o meu outro cônjuge, o que nós declaramos na escritura? Que nesta compra não incidiu o esforço comum, não se aplica a súmula 377, porque a súmula 377, esse esforço precisaria ser comprovado, tá? Então, eu afasto a súmula 377 e aí eu dou esse 50%. Esse bem é 50% cada um incomunicável. Porque, veja, quando eu tenho a separação obrigatória de bens e existe a súmula 377, hoje qual que é a tendência? Principalmente do septuagenário, afastar a súmula. Eu posso, no septuagenário, já esse esforço tem que ser comprovado. E eu posso afastar no pacto antinupcial a incidência da súmula. Mas para as outras hipóteses, se eles declaram na escritura que não há esforço comum ali, não há comunicação automática. Logo, o bem não comunicou, o bem está na caixa individual de cada um. Deu para compreender? Qualquer dúvida, vocês me chamam. E no caso, Alice, da comunhão universal de bens recebidos por doação em cláusula de incomunicabilidade. E agora eu quero vender, eu preciso da outorga? Eu preciso, ó. A gente tem essa decisão aqui do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, porque lembra que eu acabei de falar que o requisito para eu dispensar não é se o bem é particular ou bem comum, mas o regime de bens adotado. E na comunhão universal de bens não existe exceção. Nós precisamos da outorga conjugal até mesmo quanto aos bens gravados com a cláusula de incomunicabilidade, tá? Então tem essa decisão eu até deixei aqui o grifo, ó. Não tem por objeto o direito à livre disposição do bem durante o casamento, mas prevê apenas o seu destino e a atribuição em razão do fim da sociedade conjugal. E, ó, a necessidade de outorga uxória diz respeito às regras da tutela da entidade familiar. Lembra que até mesmo os bens doados com cláusula de incomunicabilidade, os frutos e as benfeitorias se comunicam com outro cônjuge? Tá? A gente viu isso ontem. Então, mesmo que ele recebeu lá um imóvel rural, um apartamento com a cláusula de incomunicabilidade com outro cônjuge, se ele fez benfeitorias, se ele realizou acréscimos, se aquele imóvel é alugado e o aluguel é revertido, então, em favor da entidade familiar, o outro cônjuge ele tem interesse na proteção da entidade familiar. É por isso que nós exigimos a outorga. Separação obrigatória de bens também, olha, tem aqui uma decisão da necessidade, tá? Eu tô passando, porque tudo isso a gente já veio falando ontem, pessoal, e nós temos um outro bloco de slide, tá? Ó, ainda faltam 10 blocos aqui, mas eu tenho ainda um inteiro para a gente tratar, por isso que eu tô passando, porque tudo isso eu já vim falando durante a aula. Alteração de regime de bens. Aqui eu vou falar do casamento, porque o da união estável eu joguei no outro bloco, tá? Que a gente sabe que teve alteração. Ó, a alteração de regime de bens hoje no casamento, ela ainda depende de uma autorização judicial, tá? Então, quais são os requisitos? Pedido formulado por ambos os cônjuges, autorização judicial, indicação do motivo, sendo que não cabe ao juiz aqui analisar o mérito desse motivo, tá? Entende-se como que é uma ação de jurisdição voluntária, o juiz ele não entra nesse mérito. Inexistência de prejuízo de terceiros. Inclusive, diz que mesmo havendo ações correndo, isso não impediria a alteração do regime, porque fica ressalvado os direitos de terceiros. Então, é uma ação em regra simples, tá? E qual que é a cautela que eu acho que tem que ter? Principalmente do registrador civil. Quando ele for averbar essa alteração de regime de bens, ele precisa constar o teor inteiro na certidão. Então, quando ele emite certidão, tem que sair essa averbação de alteração de regime de bens, mencionando o regime inicial e a data da sentença que alterou o regime de bens. E lá, naquele campinho, não tem um campinho que fica assim, ó, escrito regime de bens adotado, aí lá só cabe assim, comunhão parcial, separação, qual que é a minha sugestão, tá? Porque eu preciso chamar a atenção que, a depender do caso, se não há partilha de bens,
Eu posso ter ali numa futura dissolução que aplicar regras de 2 regimes, porque o efeito é dali para frente. Coloque regime comunhão parcial de bens alterado por sentença para separação convencional de bens, para você forçar a pessoa a ler lá embaixo a verbação, tá? Para ela entender que existem as 2 regras a depender do caso. Eu lavro o pacto nupcial, e aí tem cartórios que costumam lavrar o pacto nupcial e eles apresentar esse pacto para análise do juiz para autorizar a alteração do regime de bens. Como nós não temos uma normativa expressa nesse sentido quanto ao casamento, tá, pessoal? Nós vamos falar da união estável. Eu acho meio temerário. Eu sei que lá no Rio de Janeiro tem até eu acho que depois vocês olham esse link que eu deixei aqui do portal Migalhas, tá? Acho que é do Rio de Janeiro, em que uma tabeliana lavra o pacto, muitos tabeliães lavram um pacto nupcial para aí o casal, a hora que entrar com alteração de regime de bens, já apresentar para o juiz aprovar. Qual que é o meu medo, pessoal? Eu lavro um pacto nupcial e se eles não levam isso para análise judicial, a gente sabe que o leigo não entende nada. E aí ele começa a contratar, falando assim, não sou casado em comunhão parcial, é separação. Aqui o pacto, ó. A pessoa vai ler e vai achar que tá lindo, realmente, é separação, ele pode vender sem outorga do outro cônjuge o imóvel. Só que esse pacto nupcial ainda depende de aprovação judicial. Ao meu ver, qual seria a melhor saída? Depois da sentença elaborada, e aí nós também temos 2 entendimentos. Tem doutrinadores que entendem que a própria sentença, quando o advogado entra com o pedido de alteração de regime de bens, ele já vai mencionar todas as cláusulas que eles querem alterar. Então, quero regime tal, menciona tudo o que conteria. A sentença judicial, ela vai mencionar essas cláusulas e entende-se, existe uma corrente doutrinária que entende que essa sentença, ela já faz, às vezes, do pacto. Eu não precisaria lavrar um pacto depois nupcial. A sentença já faria essas vezes, porque ela seria averbada no registro, no registro civil e depois ela mesma poderia ser transcrita lá no livro 3 do registro de imóveis. Mas como nós não temos uma normativa bonitinha, o que muitas vezes acontece é o juiz autoriza a alteração do regime de bens, aí o casal, para não ter problema no registro de imóveis, pega a sentença, vai no tabelião de notas, lavra o pacto nupcial nos termos da autorização judicial, e aí averba no registro civil e depois registra lá no livro 3 do registro de imóveis. É como eu falei, se na sua corregedoria é permitido a alteração, a elaboração do pacto nupcial antes da sentença judicial, deixa bem consignado que aquele pacto, para fazer efeitos, ele precisa ainda de uma manifestação judicial. Se você for lavrar nesses termos, tá? Eu não lavraria, porque aqui no estado de São Paulo nós não temos norma nesse sentido. Eu pediria, então, se for o caso, que o juiz, lá na sentença de alteração, autorize a lavratura do pacto nupcial conforme o pedido feito lá na inicial do advogado para alteração daquele regime de bens. Aí eu lavraria com base na autorização judicial, mencionaria até a sentença que autorizou aquela lavratura, eu acho que para trazer mais segurança jurídica, tá bom? Eu não sei se vocês já lavraram um pacto nupcial antes da ação, se alguém lavrou, me conta, tá? Nós não temos aquela norma que explica certinho como que é a alteração do regime de bens. Eu acredito, como o provimento 141 que a gente vai ver logo em seguida, que trata da resolução 35, que disciplinou a união estável, ela já traz a possibilidade de alteração de regime de bens na união estável, direto no registro civil. Acho que muito em breve a gente vai ter essa alteração de regime de bens no casamento também direto no registro civil, e aí talvez a gente tenha normas que disciplinem melhor esse passo a passo, esse procedimento. A questão da retroatividade e da irretroatividade. Hoje, a posição predominante é que sempre a alteração funciona dali para frente, com exceção da comunhão universal de bens, tá? Porque na comunhão universal de bens... Oi? Desculpa te interromper, é que o tabelionato de notas, eu não sei quem é que está com esse login, tinha perguntado
lá atrás, eu fiquei sem querer te interromper, sobre falar do enunciado que você tinha mencionado, não sei se você chegou a mencionar. Eu falei, não era do enunciado lá da separação obrigatória da doação? Que era, então, eu voltei nele. É que não, era só para não deixar para trás esse ponto. Não, se eu não tiver falado o que ele gostaria, aqui eu vi da casuística, né? Eu falei, agora se for com mais alguma dúvida, me manda de novo que depois a gente comenta mais, mas eu voltei sim. Tá bom. Tá? Apenas no regime da comunhão universal de bens que, por força do próprio regime, o efeito retroativo ele é automático. Porque o que o código fala? Comunicam-se os bens passados, presentes e futuros. Então, mesmo que eu casei em separação convencional de bens, eu vou alterar para a comunhão universal, automaticamente os bens adquiridos anteriormente vai ser comunicados, porque é por força do próprio regime da comunhão universal de bens, tá? Outro ponto, antes de voltar aqui, quando há alteração de regime de bens, e a gente vai ver que quando da união estável veio no provimento, o que é interessante fazer, pessoal? A depender do patrimônio que o casal já tem, a depender do regime de bens que eles estão e para o regime de bens que eles vão passar a adotar, é interessante fazer a partilha, tá? É possível na ação de alteração de regime de bens já pedir a partilha dos bens. Por exemplo, eu estou casada há 10 anos em comunhão parcial. E agora, porque ele entrou para a política, né? Agora pegar a questão política, porque a gente sabe que o político ele responde muito por ato, por responsabilidade, improbidade, dano ao erário, enfim. A gente sabe que é uma atividade de risco. E aí o meu cônjuge resolveu entrar para a política e eu tenho medo dele acabar respondendo algum processo e os bens serem atingidos. Então, a gente vai alterar o regime para separação convencional de bens. Só que nesses 10 anos nós adquirimos bens. O que é o ideal, pessoal? O ideal é, no momento de fazer a alteração do regime de bens, façam a partilha. Porque quando eu faço a partilha, Sabrina, então eu não preciso me preocupar com a retroatividade mais do regime de bens. Porque a partilha vai resolver a questão e dali para frente os bens passam a ser incomunicáveis. Então, se na partilha a gente falou que vai ficar 50% cada um, mas que com a alteração do regime de bens, esse percentual passa a ser individual de cada um, eu vou pagar o registro de uma partilha lá nos imóveis, eu vou, mesmo que é para falar que é 50%, mas eu estou extinguindo a mancomunhão para entrar no estado de condomínio, tá? Então, é interessante fazer essa partilha, porque quando eu faço a partilha, eu não preciso me preocupar mais em retroagir o regime. Ele é dali para frente, mas já estão resolvidos. Imagina, se eu não faço a partilha, eu fico mais 10 anos e um morre. Na hora de fazer o inventário, a gente tem que apurar o que foi adquirido nesse regime, fazer a partilha, depois do outro regime, fazer a partilha. E aí teve bens daqui que já virou para cá, porque foi vendido e foi subrogado e ninguém falou nada. Imagina a bagunça que vai ser. Então, assim, a depender do caso concreto, oriente o advogado a pedir a partilha dos bens, tá? Aí a gente tem lá o Código de Normas do Rio de Janeiro, que trouxe várias novidades. Ele trouxe a possibilidade da renúncia ao direito concorrencial, tá? Desde que advertida quanto à sua controvertida eficácia. Também permitiu alterar o regime de bens por escritura pública, independente de autorização judicial. Mas agora o provimento do CNJ novo, que a gente vai ver logo em seguida, ele autoriza essa alteração do regime de bens não estável, não precisa nem lavrar a escritura pública, é direto no registro civil, tá? Quando existe lá o termo declaratório, a gente vai ver logo em seguida. E, é vedado conferir efeitos retroativos à alteração do regime de bens, exceto em se tratando de comunhão total, porque, como eu falei, decorre de efeito do próprio regime. O Código de Normas do Rio de Janeiro também tratou da alteração do regime de bens na constância do casamento. Isso nós não temos a nível nacional. Inclusive, assim, eu nem vou me adentrar muito nisso. Se nós tivermos um provimento do CNJ, aí a gente debate, mesmo porque a maioria aqui não é do Rio de Janeiro, e mesmo porque, eu deixei aqui o link, tá? O Instituto Brasileiro de Direito Contratual, inclusive encabeçado pelo professor Flávio Tarturs, que a gente sabe que ele é um nome de peso forte no direito civil,
ele entrou com um pedido para ser declarada a inconstitucionalidade do Código de Normas do Rio de Janeiro, porque ele disciplina matérias que caberia à lei ordinária. Então, olha, o que vai acontecer? O pessoal vai querer casar no Rio de Janeiro. O pessoal vai querer constituir união estável no Rio de Janeiro, porque lá eu posso alterar o regime de bens, eu posso fazer tudo em cartório, eu posso renunciar ao direito concorrencial na união estável lá na escritura. Então, veja, isso acaba causando uma desigualdade jurídica entre os estados da federação. Então, a gente tem essa norma técnica e vamos aguardar para ver se vai ter alguma alteração nesse sentido, tá? Nós também temos uma notícia que existe um estudo lá no CNJ para uma consolidação dos provimentos. A gente sabe que é muito difícil dar aula, porque, olha, nós temos pessoas aqui do Sergipe, Espírito Santo, Minas, São Paulo, Santa Catarina. Como que eu vou pegar o Código de Normas de todos os 27 estados da federação? E a gente, olha o estado do Rio de Janeiro, quanta novidade. Então, assim, é muito difícil. Então, qual que é a intenção do CNJ? Criar uma consolidação a nível nacional. É bom, mas também não é bom, porque cada estado também tem a sua realidade social, né? Então, vamos aguardar. Eu deixei, inclusive, aqui o link lá do CNJ, tá? É legal a gente sempre estar acompanhando essas alterações. Esse slide, pessoal, eu encerrei agora. Eu vou até fechar a tela. Se tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Enquanto eu abro o outro slide. Sobre o enunciado, se não ficou bem claro, também me avisa aqui que eu volto nele, tá? Vocês já lavraram pacto antinupcial com renúncia do direito concorrencial? Ou pacto de alteração de regime de bens? Mas já tive professor, acho que na pós, inclusive, falando que poderia sim, que o entendimento dele era que era perfeitamente possível, porque é um contrato, e por ser um contrato, as partes podem dispor desse direito que ele teria, né? Então, inclusive foi um professor que eu vi você falando ontem de um professor que estava falando dos cartórios. Eu fiz pós com esse professor e depois fiz um curso com ele, só que era curso para advogados. E aí ele desceu o malho nos cartórios, mas falou contra. E é um professor que sempre está no meio, fazendo... Eu sei que quem, esses tempos, desceu a lenha de novo foi o Fábio Sartursi e foi o professor Simão, né? Enfim. É difícil, Sabrina, porque quem sente as dores no balcão somos nós, né? E quando a gente fala vou tratar de novo aqui do pacto antinupcial, dessa renúncia ao direito concorrencial, eu não estou contratando herança de ninguém, eu estou renunciando a um direito de forma unilateral. E nós temos, igual o professor Luiz Delgado, gente, eu até tenho, eu te falei que eu estou sem os livros aqui, né? Eu reformei aqui onde eu estou e tive que desmontar tudo. Então, assim, eu não consigo nem achar o meu material. Mas eu tinha separado qual que é a base que o professor Luiz Delgado defende. Ele fala que quando o código ele quis proibir algum tipo de renúncia, ele foi expresso nesse sentido. E ele não foi expresso quanto ao direito concorrencial. Então, quando é proibido a prática de algum ato, ele é expresso nesse sentido. Então, nós temos doutrinadores fortes que defendem também, né? Então, vamos ver. Deixa eu abrir o outro slide. Ó, pessoal, agora é 10h14. O que eu vou fazer? Eu vou iniciar o pacto antinupcial. A hora que for umas 10h30, a gente faz uma pausa, ou umas 10h40, faz uma pausa de uns 10 minutos e a gente retorna, tá? Qualquer coisa pode chamar. Nós vamos falar agora sobre o pacto antinupcial e a união estável. Olha quantos artigos
o nosso Código Civil tem para disciplinar o pacto antinupcial, que hoje, olha, nós temos quem ganhou destaque lá no meio notarial nos últimos anos, a ata notarial, né, com o CPC de 2015, tipo, tiraram o holofote e jogaram para a ata notarial. E atualmente, devido às notícias dos pactos antinupciais dos famosos do exterior também, nós temos visto um foco muito grande no pacto antinupcial. Mas ele é pouco disciplinado, olha. Nós só temos esses artigos que a gente vai ler e vamos ir comentando. Ó, é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, a escritura pública, ela é a forma descrita em lei para a prática legal do pacto antinupcial. Não posso lavrar o pacto antinupcial por sentença judicial, não posso lavrar o pacto... Por isso que eles falam que na alteração do regime de bens eu preciso lavrar o pacto nupcial, porque fala que a forma dele é por escritura pública. E também não é possível por escrito particular. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seus representantes legais, salvo a hipótese de regime de separação obrigatória de bens. Então, um menor de idade núbio que for casar, desde que autorizados pelos pais, eles também podem lavrar pacto antinupcial. Veja, é ineficaz não lhe seguir o casamento. Lembra do que eu falei ontem? Lavra o pacto antinupcial, fala para o casal, leva para o registrador civil, leva para ele colocar na habilitação. Porque não basta você lavrar e pôr na gaveta. Se você não levar para o registrador civil, você vai casar no regime da comunhão parcial de bens. E aí depois, na hora que você vê que for tarde, hoje a gente vai precisar de uma ação judicial para alterar, mesmo que você lavrou com data anterior ao casamento, tá? Então, temos que tomar essa cautela. Aqui, ó, no 1655, nós temos os limites da autonomia privada. Lembra que eu falei ontem que nós temos que conjugar valores? O da autonomia privada, que é a liberdade de contratar, com as normas de ordem pública. Então, eu tenho liberdade no pacto antinupcial, mas não irrestrita. Ela está o quê? Limitada pelas normas de ordem pública. Ó, é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. E aqui não só absoluta de lei. Lembra que eu falei que nós temos princípios, os princípios tanto do direito de família quanto dos regimes de bens que nós precisamos respeitar. Não posso falar, então, que eu vou colocar no pacto antinupcial que quanto aos bens da mulher, comunhão total, quanto aos bens do cônjuge, marido, separação total? Não posso. Ah, mas isso não está expresso em lei. Está nos princípios que regem lá que o regime ele é único para o casal, tá? No pacto antinupcial, que adotar regime de participação final dos aquestos, pode convencionar-se a livre disposição dos imóveis particulares. Aqui, então, eu tenho lá na dispensa da outorga a separação convencional e a participação final dos aquestos, se for expresso no pacto antinupcial. As convenções antinupciais não terão efeitos perante terceiros, senão depois de registradas em nível especial no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Isso para dar ampla publicidade para aqueles que forem contratar com os cônjuges. Nós temos 3 correntes doutrinárias quanto às cláusulas do pacto antinupcial. Nós temos a corrente bem restritiva, que entende que o pacto antinupcial... Eu não achei o meu caderno de anotações, então eu nem vou falar quem está lá nessa corrente, pessoal. Mas nós temos uma corrente mais restritiva, em que, se eu não me engano, é Maria Helena Diniz, fala que o pacto antinupcial ele é apenas para escolher regime de bens, mais nada. Então, eu só posso, no pacto antinupcial, falar assim, olha, eu quero o regime da separação convencional, é só para escolher regime de bens, mas nenhuma cláusula, nem que de cunho econômico. Nós temos uma outra corrente que é intermediária, que ela fala assim, olha, o pacto antinupcial, ele está topograficamente colocado lá na parte que fala o quê? Do direito patrimonial dos cônjuges. Então, eu posso colocar tanto a escolha de regime de bens, quanto outras cláusulas, desde que de cunho patrimonial. Porque o pacto antinupcial ele não está colocado... Lembra que um dos princípios do Código Civil é o da operabilidade? Então, quando foi projetado o Código Civil de 2002, o princípio da operabilidade, a forma que foi organizado o Código Civil, ele é importante também para interpretar a aplicação dos artigos.
Então, se o artigo está colocado lá na parte do direito patrimonial, ele está ali para regulamentar a questão patrimonial. Mas nós temos hoje uma corrente mais ampla, que fala que eu posso, no pacto antinupcial, escolher regime de bens, tratar de outras questões patrimoniais, mas também de cláusulas de cunho existencial dos cônjuges, tá? E essa corrente é a que tem crescido e tem sido aplicada. Inclusive, nós temos um enunciado, 635, que diz, o pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que essas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os cônjuges e da solidariedade familiar. Foi os princípios que o Davi explicou lá no primeiro bloco. Olha como eles são importantes para a gente fazer o que é essa conjugação. Então, quando a gente for tratar aqui algumas cláusulas que a gente tem visto, a gente vai ter... Liz, mas não tem um artigo no Código que proíbe isso. Tá, não tem, mas a gente precisa ver o quê? Igualdade entre os cônjuges, dignidade da pessoa humana e isonomia constitucional. Eu estou violando algum desses princípios, então essa cláusula não pode. Deixa eu ver. Pessoal, o material... Depois eu mando para o Davi esses 2 slides, porque também eu atualizei ele essa semana, e eu acho que talvez o que a equipe mandou foi da nossa última turma, tá? Pessoal, a gente faz esse curso a cada 2 meses. Sempre que a gente faz o curso, eu acabo alterando os slides. Então, Davi, eu vou, na hora que a aula acabar, eu te mando novamente esses 2 slides que eu estou usando e você reencaminha para os alunos, tá, pessoal? Porque o que acontece? A gente deu esse curso em janeiro, Davi, janeiro, fevereiro. Março, abril, fez 2 meses. E essa semana, quando eu estava revendo o material, eu atualizei ele. E eu acho que não deu tempo de eu enviar em janeiro. Final de janeiro a gente deu. Então, a cada 2 meses que a gente dá o curso, sempre está alterando alguma coisa, saindo algo novo. Mas o que não tiver, a gente encaminha para vocês logo no final da aula, tá? Deixa eu ver, escritura pública lavrada por tabelião de notas, apresentar no registro civil para certificar na habilitação do casamento, e após o casamento registrar lá no livro 3 do registro de imóveis para efeito erga omnes, tá? Esse material, então, eu vou reenviar, que eu acho que eu nem mandei para o Davi o material atualizado, tá? E aí ele encaminha para vocês, pessoal. Eu coloco praticamente os slides, é um resumo da aula. Então, eu sempre escrevo bastante, que é para a hora que vocês estiverem estudando, vocês terem tudo anotadinho, tá? Então, vocês podem aproveitar bem o material. Então, nós temos limites da autonomia privada. Agora, a gente vai ver algumas cláusulas do pacto. Cláusulas que prejudicam a isonomia constitucional entre homem e mulher. Por exemplo, afastar a outorga conjugal. Lise, desculpa te interromper novamente. É que lá atrás, eu não quis te atrapalhar, mas é porque a Letícia tinha perguntado sobre uma regrinha de partilha lá na comunhão parcial de bens. Eu não vi. Sei que a gente vai... Hã? Eu não vi, deixa eu voltar. Eu sei que a gente vai voltar nesses temas. Ela perguntou assim, no caso de bem comum, do bem comum na parcial de bens, o viúvo e mais 4 filhos, como seria a partilha? Ô, Letícia, então vamos entender bem comum, né? Se o bem é comum, o viúvo ele vai receber a meação. Se o bem é comum, então ele vai receber 50%, e os outros 50%, se é comunhão parcial de bens, ele não vai herdar lá na herança, porque ele já recebeu uma meação. Lembra? A regra de onde tem meação não tem herança, onde tem herança não tem meação, é bem nessa concorrência com os descendentes. Então, se ele recebeu a meação, os outros 50% é dividido para os 4 filhos, tá? Agora eu não consigo fazer o cálculo de cabeça. Acho que dá 12,5 para cada um. Agora, é diferente, Letícia, se esse bem é particular. Se esse bem é particular, ele é casado em comunhão parcial de bens e tem 4 filhos, o cônjuge não vai ter meação, ele vai entrar como herança. Mas lembra que nós temos uma regra que guarda o cônjuge com no mínimo 1/4 da herança? Nos casos de filhos comuns, o entendimento
Se esses 4 filhos forem comuns dos 2 cônjuges, então o viúvo vai receber 25%, e os outros 75% é dividido para os 4 filhos. Agora, se a filiação ela é híbrida, eu tenho os filhos que não são comuns daquele que faleceu, que a lei entende que eu não vou reservar 25%. Logo, se eles são 4, o viúvo entra como quinto herdeiro e eu divido a herança em 5, 20% para cada um. Reduz o quinhão do cônjuge. Você conseguiu entender? Se o bem é comum e a comunhão é parcial, ele recebe a meação. Tá? Ô, Alice, Oi, Davi. Só no sentido de contribuir, na semana passada, a gente fez uma live, tá lá no Instagram, acho que até a Sabrina participou, não sei. O nome da live foi Como Partilhar da Forma Correta. Então, a gente passou de 50 minutos a 1 hora só comentando o artigo 1829, a ordem de chamamento, e trazendo vários exemplos práticos. É porque, de toda forma, por ser um intensivo, a gente não consegue trazer todas as variáveis possíveis do mundo do Código Civil para cá. Mas lá nesse conteúdo, eu acho que ficou bem legal, porque foi ao vivo, foi com os alunos, os seguidores lá interagindo, foi bem legal. E então, o tema da live, a gente falou muito sobre o 1829 e sobre essa ordem de chamamento. Eu aconselho quem tiver curiosidade mais sobre algumas dúvidas de partilha e tudo mais, assistir esse conteúdo. Legal. Bom, voltando às cláusulas aqui do pacto antinupcial, ó. Normas de ordem pública e expressa previsão legal em sentido contrário. Eu não posso violar, então, normas de ordem pública e expressa previsão em sentido contrário. Cláusulas não patrimoniais que afastam o exercício do poder familiar. Eu também não posso, lá no pacto antinupcial, já falar que o poder familiar vai ser exercido só para a mulher. Entendeu? Então, assim, porque a gente sabe que essa questão, ou inclusive, tentar já resolver. Deixa eu responder uma mensagem aqui no chat. Se os filhos híbridos, mas são 2 do casamento e 1 de outra relação. Aqui eu tenho que ver os filhos daquele que faleceu, tá? Então, por exemplo, se aquele que faleceu tinha 2 filhos comigo, que estou viva, e mais um filho de outro relacionamento, eu não vou levar em consideração a filiação do que está vivo. Então, se o que está vivo tem um filho de outro relacionamento, isso não conta, porque eu não estou partilhando o bem de quem está vivo, eu estou partilhando o bem de quem morreu. Então, se aquele que morreu, ele deixou 2 filhos comuns comigo e um filho comum de outro relacionamento, o cônjuge vai concorrer? Sim, ele vai concorrer, mas não tem a reserva da 4ª parte. A reserva da 4ª parte é só se os filhos que o falecido deixou, os 2 filhos, os 3 filhos, também pertence ao cônjuge sobrevivente, tá? Se a filiação dos filhos deixados pelo que faleceu é comum. Se não é comum, não tem reserva da 4ª, mas o direito de concorrência existe. Lembra que, no caso que a Letícia trouxe, eu falei que se os filhos não eram híbridos, eram 4 filhos. Não tem a reserva. Porque se tivesse reserva, ele ia ficar com 25%. Ele entrou como quinto, ou seja, ele recebeu 20%. Ele recebeu 5% a menos, porque aí não tem reserva, tá? Ficou claro? Qualquer coisa, pode mandar aí. Isso se ela estiver falando do 1829.1, que fala exatamente da concorrência ali com os descendentes, né, Alice? Porque... quanto aos ascendentes, não existe nem regra de regime de bens e nem reserva de cota, tá? Porque vai sempre concorrer. Ou se é bem particular, precisamos ver regime de bens. Exatamente, você precisa ver, porque ele vai concorrer... é o Davi que escreveu. Ele vai concorrer apenas quanto aos bens particulares, tá? A depender do regime de bens. Então, nós não podemos colocar no pacto antinupcial cláusulas que dizem respeito ao exercício do poder familiar. Até mesmo, às vezes eles querem colocar no caso de divórcio, os futuros filhos ficarão com a guarda exclusiva da mulher.
a gente sabe que as questões de menores, elas são avaliadas judicialmente. E se elas são avaliadas judicialmente, elas vão levar em consideração o cenário lá do futuro. Qual que é o melhor interesse do menor? Então, todas essas questões que envolvem guarda, que envolve poder familiar, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque as questões dos menores são decididas judicialmente, no interesse do menor lá no futuro. A gente não sabe no futuro qual vai ser a melhor situação para o menor. 5, não pode afastar os deveres do casamento. Por exemplo, renunciar ao dever de fidelidade recíproca. Se a pessoa quer ter um casamento aberto, ela tenha, mas ela não vai colocar isso no pacto antinupcial, porque seria afastar o dever de fidelidade recíproca. E o que nós vemos muitas vezes é colocar multa no caso de infidelidade. E aí, o caso da multa, a gente apenas estaria reforçando um dever do casamento, tá? Mas a gente também sabe que essas cláusulas de multa em pacto antinupcial, elas são mais de caráter moral. Por quê? A gente sabe que hoje, até o Flávio Tarturci, ele critica muito essas questões de multa em pacto antinupcial, porque fala assim, demorou tantos anos para poder afastar a culpa, porque antes você precisava provar a culpa para fazer uma separação, para fazer um divórcio. Quer dizer, os civilistas lutaram tanto para que pudesse haver o divórcio direto, para não ter que discutir culpa no divórcio, sabe? Aquela baixaria nas ações. Quer dizer, lutaram tanto para isso, para que você possa se divorciar sem falar quem culpou, quem fez o quê, sem lavar roupa suja lá no judiciário. E aqui o que está acontecendo hoje? A gente está voltando a lavar roupa suja no judiciário. Porque aí eu coloco a cláusula de multa, aí eu entro com a ação do divórcio, eu começo a brigar para fazer prova da infidelidade. Aí a gente volta a discutir o quê? A culpa. Para eu poder executar a cláusula indenizatória. Então, assim, é uma crítica também que o professor Flávio Tarturci faz, que isso acaba tornando o casamento mais contratual do que uma instituição. Porque se os civilistas lutaram tanto para afastar essa discussão de culpa, porque a gente sabe que, gente, é muito pesado essas discussões judiciais, expor a intimidade das pessoas, os filhos, enfim. E agora a gente traz de novo, quando eu estipulo a multa, seja porque não lava a louça, a gente vê essas coisas, né? Ah, não lava a louça, vai pagar multa, não sei o quê. Quer dizer, eu vou no judiciário lavar roupa suja de dentro de casa? Será que eu não estou desvirtuando a natureza jurídica da instituição casamento? Nós temos acho que o professor Conrado Paulino, ele é muito a favor dessa contratualização do direito de família. Ele falou assim, olha, o combinado não é caro, então vamos pactuar. Tá, vamos pactuar, mas aí o professor Flávio Tartussi, ele vem tentando restringir isso, que a gente acaba trazendo para o judiciário questões que há muito tempo já foram tiradas do judiciário, justamente para prevenir os cônjuges. Hoje eu posso divorciar sem falar o porquê. Não quero mais a convivência. Agora eu vou discutir, olha, não quero divorciar porque ele me traiu, eu quero provar isso para executar a cláusula. Então, assim, são questões filosóficas que temos que refletir como profissionais do direito também. Alice, eu posso colocar um regime progressivo no tempo? Que eu já ouvi isso, tá, pessoal? Eu estabeleço separação convencional de bens, após 10 anos muda para comunhão parcial. Aí tem doutrinadores que falam isso. Eu entendo que não, e muitos entendem que não, porque a alteração de regime de bens, ela depende de pedido motivado para o juiz, para uma autorização judicial. Ela não é automática. Eu não posso alterar automaticamente no pacto antinupcial. E mesmo porque a gente pode realizar uma partilha, depender da situação. Então, eu não vejo possível essa estipulação de regime progressivo no tempo. Eu já vi professores defendendo, tá? Mas eu, como tabeliã, eu não acho isso possível, porque eu feriria a necessidade de autorização judicial para alteração de regime de bens. Multa em caso de traição. O entendimento é que é possível porque reforça um dever de fidelidade. Mas a gente sempre tem que pensar que essa multa em caso de traição, ela também tem caráter moral.
Pois é, eu já ouvi falar também desse regime de milhas. Então, conforme o casamento vai dando certo, eu vou aumentando os benefícios, né? Essa foi boa, viu? Essa foi muito boa, velho. Vou até salvar esse nome, viu? Regime de mim. Então, essas multas em caso de traição, multa porque não lavou louça, a gente precisa tomar cuidado, porque lembra que também tem um artigo do Código Civil, quando trata lá da prescrição, fala o quê? Que não corre prescrição durante o casamento. Não há execução de um cônjuge contra o outro durante o casamento. Então, assim, são questões que, imagina durante o casamento você executar o seu cônjuge. Como que vai se manter um casamento nesse nível, né? Querendo fazer prova de que não lavou louça, prova que ele não cumpriu com o dever lá dentro de casa. Então, e aí nós entramos aqui no 3, ó, cláusula de compromisso sexual. Nós temos aqui no Brasil, porque a gente viu alguns famosos, acho que Jennifer Lopez, tinham essas cláusulas de compromisso sexual, que deveria comparecer 4 vezes na semana, enfim. Esse tipo de cláusula aqui no Brasil, ele fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, nós não entendemos ser possível. Inclusive, ó o enunciado aqui, 635, ó, existenciais, desde que não violem o princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade entre cônjuges, solidariedade familiar. Então, a gente precisa ser muito sensível às cláusulas que eles querem pôr num pacto antinupcial. E a gente pode negar e fundamentar. Se ele quiser reclamar, ele vai lá no juiz e a gente apresenta as nossas razões, porque nós somos profissionais do direito. Nós também trabalhamos nesse filtro da prevenção de litígios. Ó, cláusula referente à guarda, e cuidado dos animais de estimação e como ficaria em caso de divórcio, a guarda dos animais, direito de visita, cooperação de manutenção das despesas. Gente, por mais que a gente falar que o animal é nosso filho, ele não é nosso filho, tá? Então, assim, os filhos, nós não podemos fazer essa regulamentação no pacto, mas quanto ao animal, sim, porque ele não é pessoa, ele é uma coisa, tá? Ele é um bem semovente. Então, a gente pode pactuar, e é muito comum, hoje até nas escrituras de divórcio, cláusulas regulamentando como vai ficar a criação dos pets, né? Quem vai cuidar, como que cada um vai cooperar, direito de visita, isso é muito comum. Essa cláusula não violaria nenhum princípio, nenhuma norma. Vou desligar aqui. Esqueci de desligar. Pessoal, só um minutinho, que é do meu cartório. Davi, eu vou precisar atender. Só um minuto. Tranquilo, minha amiga. Gente, tudo ótimo por aí, né? Tô atrapalhado aqui com outro computador também, precisando mandar um e-mail. Mas eu queria só reforçar o convite para quem quiser participar de uma continuação, se aprofundar nesses temas, em outros também do extrajudicial, como eu já apresentei ontem, eu deixei aqui o link para falar com o nosso time, e você usar aquilo que vocês pagaram para estar aqui com a gente, com a confiança depositada, pelo que eu já sou muito grato, porque não há nada que consiga retribuir confiança. Confiança é algo que não tem valor. Então, vocês já fizeram isso com a gente. Mas se vocês quiserem caminhar um pouco mais, eu deixo o link aqui para a gente, como a Sabrina já é aluna nossa lá, o Saul, outras pessoas de outros cartórios que eu não me recordo do nome, estão entrando nessa turma para a gente formar aí um grupo que vai caminhar por 6 meses com a gente, toda semana, a gente com esses debates, sempre de forma descontraída, tá certo? Então, fica o convite, aí vocês usam esse cupom lá no site de inscrição. Você não vai fazer a inscrição, porque lá está 1.297. Você vai falar no WhatsApp com o Natan, muito provavelmente, para dizer que foi aluno dessa turma e usar o que você pagou aqui como desconto. Então, vai ser menos de R$ 1.000, dividido em até 12 vezes, tá certo? Deixa-me só ver se a Lise volta aqui. Dia 13 de
maio a gente tem o curso de procurações públicas. A gente passou a manhã inteira de sábado comigo, falando de procurações públicas. Esse curso de procurações, a gente já vai para a 9ª turma. É um dos cursos mais cheios que a gente tem, porque quase não se tem conteúdo sobre isso. E a gente, nesses anos que a gente atua, a gente buscou compilar até um projeto de uma obra escrita nossa para trazer para vocês. Então, vai ser dia 13 de maio. A gente começa 9 da manhã e termina 1 da tarde. Às vezes a gente até se prolonga, porque são muitas discussões e não tem material escrito. Tem uma obra de 20 e poucos anos atrás que fala de procurações públicas na prática. É só o que existe, não tem mais. Então, civilistas contemporâneos não escrevem sobre o tema, falam do contrato de mandato apenas, os clássicos também, e aí a gente tem que ir compilando, desculpa. Compilando todo o assunto. Eu tô aqui, mas e aí a gente montou. O serviço não Alice, para. estava aproveitando e falando dos outros cursos. Desculpa. Deixa eu até pôr no silencioso. Mas deu certo, Alice? Resolveu? Bom, deixa eu ver onde eu parei. Alice, resolveu? Tá tudo bem? Bom, dos animais. Tá me ouvindo? Quinto, também é comum nos dias de hoje, né, a expor a outra pessoa cláusula estipulando a proibição de ser divulgado em qualquer meio eletrônico, imagens, informações e dados pessoais ou vídeos de outro cônjuge, que a gente fala da gestão das redes sociais. Vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Oi, Alice, a gente tava... É porque eu nem sei se o Davi estava falando. Tava. É que eu fiquei preocupado. De repente é uma coisa que aconteceu lá e tá pegando fogo o cartório e você tem que voltar. Alice? Essa cláusula de gestão de imagem na rede social, a gente vê muito comum hoje, depois que o relacionamento acaba, existem até pessoas que entram com ação de dano moral contra o outro, porque ele manteve as fotos lá da época que estavam juntos. Teve até uma decisão em que o juiz entendeu que não geraria dano moral, porque as fotos foram postadas durante o relacionamento, não tinha intenção de denigrir. Mas, para evitar esse tipo de coisa, é possível já no pacto antinupcial estipular se vai ser possível a publicação da imagem do outro, no caso de dissolução, se vai ser necessária a exclusão, fazer toda esse combinado da exposição nas redes sociais, que a gente sabe que hoje é muito grande. E muitas pessoas são anônimas, mas nós sabemos que existem pessoas que têm uma imagem pública e que essa exposição pode trazer até prejuízo, da forma às vezes que ela é colocada, até para questões profissionais dela. Então, é muito importante esse tipo de estipulação já no pacto antinupcial. E se não colocar no pacto antinupcial, lá no divórcio, na escritura do divórcio, a gente pode sempre questionar. Olha, e a imagem da rede social? Vocês querem estipular como que vai ficar? Existem perfil comum? Existe imagens postadas dos dois? Vai ser excluído? Vai manter? Então, até no divórcio, e isso pode ser colocado tanto no divórcio quanto do pacto antinupcial. Disposição sobre a religião a ser transmitida para os filhos, regulamentar os serviços domésticos. Lembrando que esse tipo de cláusula, pessoal, ele, uma vez violado, não nasce para a pessoa o direito de pedir o divórcio, porque o divórcio já existe, é um direito potestativo, tá? São cláusulas que geram mais uma pena de cunho moral. Então, ela serve mais para fazer uma coerção moral do que realmente jurídica. Porque juridicamente eu não preciso do rompimento de nenhuma dessas cláusulas para eu pedir o divórcio, tá? Não existe mais essa necessidade. Também para declarar que a relação anterior era namoro e não união estável, ou ao contrário, que a relação anterior era união estável e já regulamentar a questão patrimonial. Aí só cuidado, porque se eu vou lavrar um pacto antinupcial declarando que havia uma união estável antes, eu quero regulamentar, eu entendo por bom senso a gente fazer isso em instrumentos separados. Então, antes de lavrar o pacto, eu lavro essa declaração de união estável, regulamento,
e depois eu lavro o pacto. Por quê? A gente sabe que o pacto ele vai ser apresentado no registro civil, no registro de imóveis, no livro 3. Imagina, eu pegar um pacto onde lá eu estou regulamentando até a união estável para ir para o livro 3, não faz sentido. Então, a gente também tem que ter essa cautela de entender que para cada ato existe o seu instrumento próprio, tá? E nesse caso, o ideal, eu acho que é lavrar separado o ato, tá? Nós já vimos também que é possível o pacto antinupcial para afastar a incidência da súmula 377 do STF, então não preciso nem comentar porque a gente já viu. Nós temos uma decisão aqui da possibilidade da conversão do pacto antinupcial em contrato de convivência. Aqui foi um caso específico, foi lavrado o pacto antinupcial, escolhendo o regime de separação convencional de bens, e eles não seguiu o casamento, logo ele não produziu efeitos, porque não seguiu o casamento. Mas eles entraram numa convivência de união estável. E aí, no momento de dissolver, um dos cônjuges falou, não, a gente não pactou nada com união parcial de bens. O outro, não, a gente tinha um pacto antinupcial, mas o pacto antinupcial era para o casamento, a gente põe união estável. No fim das contas, entendeu-se que o pacto antinupcial, pelo princípio da conservação do negócio jurídico, que tem relação ao direito com a função social do contrato, entendeu-se possível essa conversão, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque eu vou trazer um caso logo em seguida que é ao contrário, em que não foi possível, ó. Princípio da conservação do negócio jurídico, aplica-se a eficácia interna da função social do contrato, conversão do negócio jurídico ineficaz ou pós-eficacização. Só que nós temos um outro caso aqui, ó, deixa eu só... que é, ao contrário, a conversão do contrato de convivência em pacto antinupcial. E aqui entendeu-se o quê? Que não, que precisava lavrar o pacto antinupcial. E aqui também tem a questão do prazo do pacto antinupcial, ó. Meu questionamento é, mas se aqui eu apliquei o princípio da conservação do negócio jurídico, por que eu não poderia aplicar aqui e aqui? Porque nesse primeiro caso aqui, o que acontece? Eles lavraram um pacto antinupcial, só que eles não se casaram. Passou 2 anos, aí eles foram habilitar o casamento, quiseram aproveitar aquele pacto antinupcial. E o registrador civil negou, pediu para lavrar um novo pacto antinupcial, porque ele entendeu que pelo tempo transcorrido não tinha mais eficácia aquele pacto. Foi suscitada a dúvida, ó, aqui na segunda vara, e entendeu-se que, embora o código não traga um prazo para o pacto antinupcial, entendeu-se que ele tem que ser feito no contexto da habilitação, no momento em qual os consortes se preparam para o matrimônio. Eu não concordo, pessoal, muito, né? Mas eu estou falando a minha opinião. Porque eu falo assim, se eles lavraram um regime, por exemplo, de separação convencional, não casaram, e agora eles querem casar, e aquele regime, por que eu vou fazer eles lavrarem um novo pacto para falarem o que eles já falaram lá atrás? Por que eu não posso aproveitar o negócio que eles já celebraram? Entendeu? Se o próprio código não traz um prazo para isso. Se a vontade deles permanece a mesma. Mas não foi esse o entendimento da segunda vara, tá? Também temos a conversão do contrato de convivência em pacto antinupcial, a mesma situação, ele não foi aceito. Lavrou-se um contrato de convivência, uma escritura pública de união estável. Pessoal, eu preciso só atender rapidinho de novo uma questão ali do cartório. Eu já volto, Davi, um minutinho. Gente, como todos nós somos de cartório, eu sei que isso é comum a todos nós, né? Vez por outra, quando sou eu que estou ministrando, acontece isso também. É um servidor, é um alarme do cartório. Boa, vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, então. Fechou. Fechou. Que horas são? 10h49. Beleza, a gente volta às 11, então. Fechado? Eu vou escrever aqui para a Alice se situar. Maravilha? Beleza.